Salve galera do canal do Medeiros, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no YouTube, onde a gente vai conversar muito sobre o nosso Botafogo. Bom, você que me assiste todos os dias aqui deve ter visto meu último vídeo e percebeu o quanto eu estava nervoso com esse jogo de hoje, entre Botafogo e Santos. Estava nervoso porque, sinceramente, eu esperava que fosse um jogo difícil. Eu esperava que fosse um jogo muito complicado e eu esperava que 0-0 já resolvesse tudo e o Botafogo vencesse essa partida na bacia das almas, como a gente costuma chamar. Mas, graças a Deus, não foi assim. O Botafogo venceu pelo placar de 3-0 a equipe do Santos e, sem dúvida alguma, eu digo que poderia ter sido 5 ou 6. Me surpreendeu muito negativamente a equipe do Santos, que não conseguiu chutar a gol no Botafogo. Todos os chutes do Santos foi para fora. E não só isso, cara, o volume de jogo realmente da equipe do Santos, que está com um treinador interino, né? Já está pensando em 2023. O Santos realmente está com problemas e também eu já avisava que o Santos vinha desfalcado. Quem viu aqui também meus últimos vídeos percebeu isso, que o Santos vinha muito desfalcado, não tinha Soteldo, não tinha... O Maicon estava voltando, o zagueiro, depois de quase 10 jogos fora. O Luiz Felipe, que é o zagueiro titular, que estava no lugar do Maicon, estava suspenso. Enfim, o Santos estava muito desfalcado. Muito desfalcado. Mas mesmo assim, cara, eu não esperava a facilidade que foi o jogo. O jogo foi muito tranquilo para o Botafogo. A gente não sofreu em nenhum momento. No início do jogo já estava 1-0 o Botafogo. O Lucas Fernandes realmente fez uma partida extraordinária. Ele é um jogador que é realmente um achado do Botafogo. Quando ele saiu do São Paulo, ele não tinha esse nível de atuação que está tendo hoje no Botafogo. Ele saiu do São Paulo como uma promessa de Cotia, foi para Portugal, fez umas temporadas boas no Portimonense, que é um clube pequeno de Portugal, e o Botafogo pegou emprestado e é uma grata surpresa. É uma grata surpresa o Lucas Fernandes. Não é por esse jogo, é pela temporada. O Lucas Fernandes é um dos melhores jogadores da temporada do Botafogo. E isso a gente pode falar com toda certeza. E não são os gols de hoje, não foi a atuação de hoje que está baseando o meu comentário. Não, é a temporada inteira. O Botafogo tem aí no contrato do Lucas Fernandes de empréstimo, eu já fiz um outro vídeo para falar sobre isso, uma obrigação de compra no valor de 4 milhões de euros, né, para o Lucas Fernandes, que o Botafogo vai ter que comprar do Portimonense, porque ele vai bater as metas. O Lucas Fernandes é titular, está jogando muito, ele vai bater as metas até o ano que vem, e o Botafogo vai ter que comprar esse jogador, né? E eu fico feliz do Botafogo comprar esse jogador, porque é um jogador que é titular e é um jogador que decide jogos. Hoje ele decidiu esse jogo para o Botafogo com 2 gols. O primeiro gol, um golaço de canhota, onde ele dá um drible no volante do Santos e guarda de canhota um golaço sem chances para o João Paulo. Demais, um chute indefensável, né, do Lucas Fernandes, né, de canhota. E o segundo gol dele, ele já domina driblando o Maicon. Cara, que coisa maravilhosa, cara. Um drible já no domínio, né? Ele domina já tirando totalmente o Maicon da jogada e desloca o João Paulo e faz o 2-0 para o Botafogo. O terceiro gol do Botafogo foi um gol do Tiquinho, depois de uma bela jogada do Jefinho, um chute, né? O João Paulo espalmou, no rebote Tiquinho Soares acabou fazendo o terceiro gol. Bom, era uma final, eu falava para vocês no vídeo anterior que era vencer ou vencer, ganhar ou ganhar, e o Botafogo conseguiu vencer essa primeira batalha, mas a guerra não está vencida ainda. Para o Botafogo vencer a guerra, o Botafogo precisa, mais do que vencer hoje o Santos, o Botafogo precisa
e lá em Curitiba, na Arena da Baixada, um jogo dificílimo também, né? Eu disse que eu esperava um jogo muito difícil hoje contra o Santos, acabou não sendo, mas eu espero um jogo muito difícil contra o Atlético Paranaense lá na Arena da Baixada. O Atlético Paranaense é um time enjoado, principalmente jogando nos seus domínios, e lá com a grama sintética, né? Aquela coisa toda. Tem toda aquela questão do Atlético Paranaense jogar em casa, é sempre um jogo muito difícil. E o Botafogo tá no G8. O Botafogo conseguiu com essa vitória contra o Santos entrar no famoso G8, tá na 8ª colocação. O Atlético Mineiro venceu por 3-0 também o Cuiabá, né? Foi para 7º lugar. Então ficou a decisão para a Libertadores, para a última rodada. O América Mineiro, que perdeu para o Palmeiras, ficou em 9º. O Fortaleza, que venceu o Bragantino por 6-0, está em 10º. São Paulo, que perdeu em casa para o Internacional, está em 11º. Todos ainda com chances. O Botafogo, na penúltima rodada, entra no G8. Só depende dele, somente dele, para ir para a Libertadores. Para isso, precisa vencer o Atlético Paranaense. É uma missão muito difícil, mas não é impossível, assim como eu fiz um vídeo falando para vocês contra o Atlético Mineiro. É difícil ganhar o Atlético Mineiro no Mineirão? Era, vencemos. É difícil ganhar o Atlético Paranaense na Arena da Baixada? É. Vamos ver o que vai acontecer. Principalmente porque eu acho que o Atlético Paranaense também está jogando por uma vaga direta na Libertadores. O Atlético Paranaense está em 6º lugar nesse momento, só que o Atlético Mineiro está na cola do Atlético Paranaense e o Botafogo logo atrás. Se o Botafogo vencer o Atlético Paranaense, eu diria que o Botafogo tem grandes chances de ir diretamente à Libertadores. Diretamente, porque até o 6º colocado você vai direto à Libertadores. O 7º e o 8º vão para pré-Libertadores. Essa é a diferença. Se o Botafogo vencer o Atlético Paranaense, o Botafogo ultrapassa o Atlético Paranaense e aí precisaria contar com o tropeço do Atlético Mineiro, que pega o Corinthians em Itaquera. Um empate já serve. Se o Botafogo vence o Atlético Paranaense e o Atlético Mineiro empata com o Corinthians na Neoquímica Arena em Itaquera, onde o Corinthians é fortíssimo, o Botafogo está garantido na fase de grupos da Libertadores. Então, olha a importância desse jogo de domingo entre Atlético Paranaense e Botafogo. Caso o Botafogo não vença, que é o que a gente não espera que aconteça, se o Botafogo empatar, o Botafogo vai ter que secar o Fortaleza, o Atlético, o América Mineiro e também o São Paulo para poder ir para a Libertadores. Se o Botafogo perder, mesma coisa, precisa secar o Fortaleza, a América Mineiro e também o São Paulo para poder ir para a Libertadores. Não quer depender de ninguém? Basta o Botafogo vencer a partida de domingo, um jogo que vai ser com clima de final. Última rodada do Campeonato Brasileiro, Atlético Paranaense e Botafogo. Vamos ver o que vai acontecer. Hoje foi um clima totalmente ótimo, excelente, muito gostoso de se viver no estádio Newton Santos. Botafogo fez uma campanha ruim em 2022 em casa? Fez. Não podemos esquecer isso. Porém, conseguiu fechar com chave de ouro. Conseguiu vencer, convencer, golear e jogar bem contra o Santos. A última rodada no estádio Newton Santos, 3-0, fora o baile, tá? Poderia ter sido 5 ou 6. Tivemos 2 bolas na trave e o João Paulo, ótimo goleiro do Santos, fez umas 2 belas defesas. Final de jogo, Botafogo 3, Santos 0. 2 gols de Lucas Fernandes, 1 gol de Tiquinho Soares, o nosso artilheiro. Craque do jogo, Lucas Fernandes. Não tinha como ser outro, né? Joga muito. Parabéns a todos. Vamos comemorar e vamos reunir forças para domingo. Nossa próxima e última final. Um abraço e até a próxima.